bem com vocês? Aqui é o Vitor. Nós vamos para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos estudar sobre o profeta Ageu. E eu tenho certeza que, assim como todas as aulas que estão aqui, essa aula também vai edificar a sua vida. Amém? Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Peço que você feche os seus olhos, se você puder, porque eu sei que o Senhor ele é poderoso, Ele vai agir e vai falar através desse momento que nós vamos ter aqui, tá bom? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um momento na Tua presença, mais um momento, ó Deus, de aprendizado, mais um momento em que o Senhor vai nos edificar com a Tua palavra, vai criar em nós, ó Pai, aquilo que nos falta, vai moldar o nosso caráter. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer clareza aos nossos corações. Usa a minha vida aqui para que eu possa trazer essa palavra, Deus, com clareza para os nossos irmãos, que possamos entender para aplicar os ensinamentos da Tua palavra através dessa lição, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, então, o objetivo é ser claro aqui, é trazer essa aula de uma forma, da forma mais natural possível, e que você saia compreendendo aquilo que o livro de Ageu pode nos entregar, um livro com ensinamentos assim poderosos do Senhor. Amém? Então, eu quero iniciar falando um pouco sobre o profeta Ageu, né? Quem foi, então, o profeta Ageu? A não ser no livro em que leva o seu nome, que nós vamos estudar, o profeta Ageu ele é citado em duas passagens no livro de Esdras. Então, no capítulo 5 e versículo 1, nós encontramos uma citação de Ageu, e também no capítulo 6, do versículo 14 de Esdras, nós encontramos uma menção do profeta Ageu. Então, existem poucas informações a respeito de Ageu. Então, por exemplo, quando nós vamos nos perguntar quem foram os pais de Ageu, nós não temos essa clareza nos relatos bíblicos. Aonde foi que Ageu nasceu? Nós não temos esse relato de forma clara na palavra. A tradição judaica acredita que Ageu viveu maior parte da sua vida na Babilônia. E nós já vamos entender isso e por que a tradição judaica entende dessa forma. Nós podemos separar ou dividir os livros proféticos, os profetas do Antigo Testamento, de forma didática aqui para a nossa aula, de três formas. Os profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico, por exemplo, Isaías, né? Os profetas que profetizaram durante o cativeiro babilônico, exemplo, Daniel, Ezequiel também, e os profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico, que entra justamente Ageu, Zacarias e Malaquias, que é a sequência de aulas que nós vamos ter com esses três profetas que profetizaram, desenvolveram o seu ministério profético depois do cativeiro babilônico. Ok? Então, Ageu, ele foi a primeira voz profética a ser ouvida depois que o povo retornou da Babilônia. Ok? Se você quiser saber um pouco mais a respeito do cativeiro babilônico, eu acredito que você já tenha passado pelas aulas de Jeremias, né? Jeremias capítulo 25, versículo 10 e 12, Jeremias capítulo 29 também vai te trazer uma clareza a respeito ali do cativeiro babilônico que foi profetizado pelo profeta Jeremias, ok? Então, o cativeiro babilônico ele teve um início, e teve uma data determinada para que ele acabasse. Então você vai ver que o cativeiro durou 70 anos. Então, Ageu é levantado por Deus para profetizar ao povo após esses 70 anos que o povo passou na Babilônia. O povo retorna então para sua terra natal, para Jerusalém, com alguns objetivos que nós vamos falar aqui. E Deus levanta Ageu de forma profética para entregar uma mensagem ao povo. Ok? Outra coisa que nós precisamos falar também a respeito do livro. Quem foi o autor? Quem escreveu o livro de Ageu? Existe um grande consenso entre os estudiosos, os biblistas, aí que Ageu ele foi o escritor desse livro. Então, o personagem principal, o profeta, também foi o escritor, o autor desse livro. Algumas pessoas acabam contestando essa autoria pelo fato de, em alguns momentos,
o escritor, que alguns dizem que é o próprio profeta, usaram o profeta na terceira pessoa. Mas já foi explicado que isso fazia parte da prática normal, né, e de escrita naquela época, e isso não invalida, né, a autoria destinada ao profeta. Ok? Então, em qual período do seu ministério profético, em qual ano Ageu desenvolveu o seu ministério profético? Qual foi o período? Quando nós vamos ver tanto o capítulo 1 e o capítulo 2 de Ageu, nós vamos ver que para cada mensagem profética que Ageu entrega para o povo, existe uma data. Então nós conseguimos ter clareza do início e do término do ministério de Ageu e o ano em que ele se desenvolveu. Então, o ministério de Ageu se desenvolveu no ano 520 a.C., ok? E esse ministério ele teve vigência de 4 meses, porque nós conseguimos ter essas informações claras através das datas dos eventos datados dentro do livro do profeta Ageu. Ok? Se você for ler, você vai ver que para cada mensagem existe um tempo, existe uma data, então isso nos traz clareza a respeito de Ageu. Então, qual era o plano de fundo? Em qual contexto se deu a mensagem profética e o desenvolvimento, né, profético de Ageu? Qual era o contexto? Então, nós já falamos que Deus ele levou o povo cativo para a Babilônia, ele permitiu com que isso acontecesse, né? Isso de fato aconteceu. E sabemos também que o cativeiro babilônico tinha um tempo para começar e um tempo para terminar. Então foram 70 anos que o povo passou ali naquele lugar. E agora a pergunta que fica é: o que aconteceu para que o povo voltasse? Né? O que aconteceu para que essa profecia do Senhor de começo e fim do cativeiro babilônico acontecesse? O que aconteceu para que o povo voltasse para casa ou para sua terra natal? E é essa resposta que vai embasar o plano de fundo para que Deus levantasse o profeta Ageu para o seu ministério, ok? Então, quando nós vamos ver, nós entendemos o quê? Um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C., ele passa a governar a Babilônia. Então, alguns embates, algumas batalhas, Ciro agora vence a maior potência, uma das maiores potências que era a Babilônia, e agora ele se torna um grande imperador. E é justamente este homem que é usado por Deus para escrever um decreto de libertação do povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia. Eu quero ler com você aqui para nós embasarmos, tá bom? Esse tempo, Esdras capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, ok? Diz assim, olha: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, lembra? Então Deus, por meio de Jeremias, profetizou no capítulo 25, no capítulo 29, versículo 10 também, você vai encontrar que existiria um cativeiro e que esse cativeiro teria uma duração de 70 anos. Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Vamos ver. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que estiver vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Jerusalém. Então, queridos, olha como que Deus faz. Deus usa Ciro, ok? Para redigir, para escrever um decreto, libertando o povo que estava cativo na Babilônia para retornarem para sua terra natal, para Jerusalém. E é engraçado que ele
ele escreve um decreto e Deus também direciona Ciro em relação ao que o povo de Israel deveria fazer ao chegar em Jerusalém. Então ele fala assim, olha, vocês vão reconstruir o templo do Senhor. Então eles retornam para Jerusalém com a responsabilidade de reconstruir o templo do Senhor. Então nós vamos ver que existe todo um cumprimento de uma profecia, o povo retorna com a direção de reconstruir o templo que tinha sido saqueado, o templo que tinha sido derrubado, o templo que tinha sido destruído, né, que era o templo de Salomão. Ok? Então, essa direção para a reconstrução do templo, eu também quero ler aqui com você, lá em Esdras, no capítulo 3 e no versículo 8. Olha, diz assim, olha, no segundo mês do segundo ano, depois que chegaram ao templo de Deus em Jerusalém, aqui eles já tinham chegado, ok, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então, queridos, eles foram libertos através de um decreto de Ciro e com uma direção do Senhor para reconstruir o templo. No capítulo 1. No capítulo 3 de Esdras, nós estamos falando o contexto aqui para vocês entenderem o plano de fundo. No capítulo 3 de Esdras, no versículo 8, nós vamos ver que, de fato, eles iniciaram essa construção do templo. Né? Glória a Deus por isso, eles iniciaram a construção, eles obedeceram à direção recebida pelo Senhor através do rei Ciro. Porém, alguns opositores se levantaram contra a reconstrução do templo. Né? E eu também quero ler contigo o capítulo 4 de Esdras, só para nós embasarmos, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim, olha, contudo, Zorobabel, Josué e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente a nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região, perceba bem a oposição, que eram aqui os samaritanos. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, o povo veio com uma direção para reconstruir, levantaram os fundamentos para reconstruir o templo, porém, alguns opositores se levantaram, desanimando os irmãos, subornando outros para que auxiliassem no embargamento dessa obra. E nós vamos ver um pouco mais para frente que, de fato, essa obra ela foi embargada por um rei da Pérsia, agora chamado Artaxerxes. Então, olha todo o cenário, o plano de fundo em que Deus levanta o profeta Ageu. Deus tinha dado uma direção, a obra tinha sido iniciada, alguns opositores se levantaram, a obra foi embargada, pessoas subornando outros para desanimar aqueles que estavam trabalhando. Né? Então, essa ordem para que a obra fosse embargada, então é nesse cenário, né, que Deus levanta Ageu para profetizar. E quando nós vamos ver esse cenário de desânimo, era um cenário de desânimo, era um cenário de frustração, era um cenário de dificuldade, e Deus levanta aqui o profeta Ageu para profetizar. Então, primeiro ponto aqui que nós precisamos entender. O profeta Ageu, durante os 4 meses do seu ministério, dentro desse plano de fundo, o povo retornou, reconstruindo, opositores e aquela dificuldade, Deus levanta o profeta Ageu para entregar 4 mensagens para o povo de Israel. Ok? Eu quero falar sobre a primeira mensagem
de Ageu. A primeira mensagem que Ageu entrega da parte de Deus para o povo de Israel é uma convocação à reconstrução do templo. Então, analisa comigo, por favor, Ageu no capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim, deixa eu ler aqui na NVI, amém? Na NVI que vai ficar mais claro para os irmãos, vamos seguir nessa leitura. Então, Ageu, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Olha a mensagem, a primeira mensagem de Ageu, primeiro das 4, está 1 de 4 aí, beleza? Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, olha a mensagem. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Então, olha o cunho da primeira mensagem de Ageu. Ele está dizendo, olha, subam os montes, procurem madeiras, construam um templo para que eu me alegre e nele eu seja glorificado. Assim diz o Senhor. Então a primeira mensagem de Ageu é uma convocação à reconstrução do templo. O profeta Ageu, assim como o seu contemporâneo Zacarias, Zacarias e Ageu, eles profetizaram, eles foram levantados praticamente no mesmo tempo. Eles foram levantados pelo Senhor para motivar e ajudar o povo de Israel que tinha voltado da Babilônia para reconstruir o templo. Então, olha a mensagem, Esdras traz aqui com clareza a respeito dessa motivação através da profecia que o Senhor passou para Ageu, como ele entregava essa profecia ao povo. Então, olha lá, Esdras capítulo 5, versículo 1, diz assim, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, Zorobabel, que era o governador, de Israel, de Jerusalém naquela época, filho de Sealtiel, e de Josué, o sumo sacerdote, que era filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então entende isso. Deus levanta Ageu, E a sua primeira mensagem é uma mensagem de convocação, convocando o povo a continuarem a reconstruir o templo. E agora em Esdras nós conseguimos enxergar que além de profetizar, de convocar o povo através da palavra do Senhor, de motivar, eles também ajudavam o povo a reconstruir o templo. Mais para frente um pouquinho, em Esdras no capítulo 6, no versículo 13 e o versículo 14, olha a ação de Ageu através da sua mensagem profética. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Círio, Dário, Xerxes, reis da Pérsia. Então, queridos, olha isso. Ageu, juntamente com Zacarias foram usados por Deus através da sua mensagem profética para encorajar aqueles que retornaram do cativeiro babilônico a continuar, a persistir na reconstrução do templo, mesmo diante de todas as oposições, mesmo diante de todas as dificuldades. Ageu foi levantado para dizer para o povo, não, nós vamos construir, porque foi o Senhor quem falou. Nós vamos continuar construindo, porque existe uma palavra liberada do Senhor para nós
realizarmos esta reconstrução. E por que Ageu ele se levanta para motivar o povo, para trazer essa mensagem ao povo no capítulo 1 que nós vemos? Porque o povo estava dando algumas desculpas para a reconstrução do templo. Observe comigo, nós estamos na primeira mensagem de Ageu. Observe comigo, Ageu capítulo 1 versículo 2, diz assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Olha o coração e as desculpas do povo de Israel em relação a uma ordenança, a um direcionamento do Senhor para reconstruir o templo. O pessoal falando assim, não, ainda não chegou o tempo. Ó, eles também, assim, essa realidade de desculpas para executar aquilo que o Senhor falou também acontece nos nossos dias. Quantos de nós já não abrimos a nossa boca e dissemos assim, não, ainda não é tempo de realizar aquilo que o Senhor me pediu? Então, Ageu ele se levanta e começa a pregar contra esse povo. Olha o versículo 3 e o versículo 4, ainda na primeira mensagem de Ageu. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Aí olha o que ele diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha isso. Olha o versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha o que Ageu traz agora e fala assim, olha, vocês precisam entender uma coisa. Vocês estão se aplicando em construir belas casas para vocês, mas existe um direcionamento de Deus para reconstruir o templo. E existem bênçãos para quando aquele templo estiver reconstruído. Não existia problema, irmãos, naquela época, talvez em os irmãos investirem nas suas casas em finos acabamentos. Não existe problema, por exemplo, aplicando aqui para os nossos dias, de você ter uma boa casa, de você ter uma boa condição financeira. Isso de fato não é problema. Mas isso pode se tornar um problema quando se torna uma prioridade nas nossas vidas. Eu vejo aqui de forma clara Ageu deixando isso bem limpo assim aos olhos dos irmãos que retornaram da Babilônia, dizendo assim, olha, vocês estão invertendo a ordem das prioridades. A prioridade é o Senhor e as outras coisas vêm abaixo. Eu gosto do significado da palavra prioridade. Prioridade significa o primeiro em relação aos demais. E nesse caso nós vemos que quem estava em primeiro lugar não era o Senhor, mas era os desejos pessoais daquele povo em construir belas casas. Você entende? Então não existia problema algum em ter belas casas e hoje também não existe problema algum. Porém, nós precisamos estabelecer o que é prioridade em nossas vidas. Eu gosto muito de Mateus no capítulo 22, versículo 37. Jesus ele nos ensina que, diz assim, olha, o maior mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu conhecimento. Então, entenda isso, Jesus está dizendo, Deus precisa ser prioridade. E era o que não estava acontecendo com aquele povo. E olha o resultado de não ter o Senhor como prioridade. Percebe? Olha os versículos que nós lemos. Olha o versículo 5, o que o Senhor diz. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Ageu está alertando o povo e falando assim, ó, olha o resultado da vida que vocês estão levando. Olha o que está acontecendo. Né? Olha o que está acontecendo. Então, percebe? Vocês comem,
mas não se fartam, vocês bebem, mas não se satisfazem, vocês estão plantando muito e colhendo pouco, vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo, vocês estão recebendo salário, e parece na prática que vocês recebem esse salário, coloca num bolso furado, porque as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque a ordem de prioridades está invertida. Ageu ele traz uma mensagem muito clara a respeito do que de fato deveria ser prioridade. Ageu está dizendo, olha, a prioridade é reconstruir o templo. Foi isso que o Senhor ordenou por meio de Ciro, ainda quando vocês estavam na Babilônia. E vocês retornaram para cá com esse objetivo, de reconstruir o templo, reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém, que tinha sido assolada pelos babilônicos. Então, percebe que Ageu ele foi enfático, ele foi direto na sua primeira mensagem. Qual o resultado em relação à posição tomada pelos judeus? Vamos ler do capítulo 7 ao versículo 11. Diz assim, olha, vejam aonde os seus caminhos levaram vocês, eu já li. Vocês subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Essa era a vontade do Senhor. E nessa primeira mensagem, Ageu ele convoca o povo para a reconstrução do templo, num cenário de desânimo que nós já vemos, num cenário de oposição. Ageu convoca o povo e fala, vamos juntos porque nós temos uma palavra. E permita-me, quem tem uma palavra tem tudo, querido. Você pode estar escasso de todas as coisas que um homem precisa para viver, mas quem tem uma palavra do Senhor tem tudo. Amém? A segunda mensagem que o profeta Ageu entrega para o povo de Israel, eu quero colocar um nome, um tópico dessa segunda mensagem que o profeta Ageu coloca, é o templo se encherá de glória. Por quê? Todos nós aqui sabemos, ou alguns de nós sabemos, que Salomão, ele recebeu do seu pai Davi a planta do templo, que o desejo de construir o templo nasceu no coração de Davi. Deus não permitiu que Davi construísse. Davi entregou a planta dessa construção para Salomão e Salomão executou essa construção. Queridos, pensa numa construção maravilhosa, era uma construção de altíssimo padrão. Não existia nada igual ao templo de Salomão. Não existia nada igual ao templo de Salomão. Tudo fino, ouro, prata, tudo de melhor estava naquela construção. Agora, depois o povo foi para a Babilônia, esse templo foi destruído, o povo retorna com a ordem de reconstruir. E Deus, na segunda mensagem de Ageu, faz uma promessa para o povo. Olha, vocês vão reconstruir esse templo e eu vou trazer a minha glória e a minha paz para esse templo. Por favor, olha a segunda mensagem de Ageu, no capítulo 2 de Ageu, no versículo 3. Diz assim, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Ele estava dizendo, fazendo menção ao templo de Salomão. Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Então, Ageu, ele é levantado por Deus e começa agora, de uma forma profética, a dizer para o povo, olha, vocês lembram daquele templo de Salomão? De fato, esse templo que vocês estão construindo, estruturalmente, não pode ser comparado. Então, essa declaração de Ageu fortalece a tese dos estudiosos de que Ageu, ele viu a queda desse templo de Salomão e depois foi para a Babilônia, né? Esse texto também, essa fala também nos ensina que Deus não depende de estrutura física para realizar aquilo que lhe apraz. Então, Ageu ele já se levanta falando assim, olha, vocês não devem comparar este templo com o templo de Salomão. Vocês não podem e não devem ficar presos na estrutura física, porque o Senhor não depende disso. E a segunda parte dessa segunda mensagem
Ageu ele vem encorajando o povo. Olha isso. Olha o versículo 4 do capítulo 2 de Ageu. Ele começa dizendo: coragem. Para quem? Coragem, Zorobabel. Queridos, quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era governador desse povo que retornou, né, desse povo que retornou da Babilônia, que voltou para Jerusalém. Zorobabel, ele era o líder desse povo. Com ele também estava Josué, que era o sumo sacerdote. Então, Ageu, ele profetiza aqui na sua segunda mensagem, dizendo para a liderança do povo, dizendo assim, olha, coragem, Zorobabel, líder desse povo, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem. Queridos, então, observe que ele concentra a mensagem de encorajamento para a liderança, porque um líder desencorajado sempre vai gerar discípulos desencorajados. Então ele diz, eu preciso concentrar essa segunda mensagem aqui aos líderes Zorobabel e Josué, porque se eles estiverem motivados, trabalhando, empenhados, o povo vai acompanhar a liderança, né? Aí a gente vem naquele antigo ditado que diz assim, olha, a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Então, ele profetiza aqui, coragem, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Olha o versículo 5, esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Então, queridos, olha como Ageu se levanta agora com uma mensagem encorajadora, dizendo, vamos para cima, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o Espírito do Senhor está conosco e nós não vamos ter medo. Coragem, liderança, coragem, povo de Israel. Então, é mais ou menos o que o Senhor fala lá para Josué. Lembra Josué, capítulo 1? Josué agora assume, né? Josué assume a liderança do povo de Israel. Moisés morre, Josué assume, e a mensagem de Deus para Josué, ali no capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, é, olha, não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, coragem, rapaz, vai dar tudo certo, eu estou com você. E essa é a mensagem que o profeta Ageu entrega, uma mensagem encorajadora. Então, primeira mensagem, Ageu chama o povo, convoca o povo para a reconstrução do templo. Mostra para eles o que de fato deveria ser prioridade, não as suas casas, mas o templo, a reconstrução da casa do Senhor. Ponto 2, segunda mensagem de Ageu para o povo de Israel. Ageu vem e diz assim, olha, existe uma promessa, o templo se encherá de glória e o Senhor derramará paz. E essa promessa está lá no versículo 9, né, do capítulo, aqui do capítulo 2. Então, olha, nós precisamos trabalhar coragem, ele vem encorajando o povo. E é engraçado, eu quero ler com vocês aqui, ó, olha a promessa que existia para esse povo em relação à reconstrução do templo, capítulo 2, versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a antiga, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos exércitos. Coragem! Olha que mensagem poderosa de Ageu para o povo, para a liderança daquele povo. Então, de repente, nós podemos aplicar, sim, essa segunda mensagem de Ageu aqui para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos apegados a estruturas físicas. Às vezes nós nos pegamos em um nível tão grande de comparação que acaba gerando inveja em nossos corações. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós é uma palavra de encorajamento através da vida de Ageu, dizendo, olha, continue, permaneça naquilo que o Senhor te orientou a fazer, porque não existe maior sucesso do que viver a vontade do Senhor. Então agora nós vamos para a terceira mensagem profética que Ageu entregou para o povo de Israel. E eu quero também titular essa terceira mensagem que Ageu trouxe ao povo como um povo pecador é purificado. Por gentileza, vamos ver os versículos 14 do capítulo 2.
Diz assim a palavra: Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Então, o problema do povo de Israel, nessa terceira mensagem que Ageu se levanta para profetizar, não era o não trazer, o não oferecer coisas para o Senhor. O problema era oferecer ao Senhor aquilo que era impuro. Por quê? Mais importante do que aquilo que você oferece é você. Então entenda uma coisa, exemplo, só para nós entendermos aqui. Mais importante do que a oferta que eu levo é o ofertante. Você lembra, por exemplo, Caim e Abel? Ó, me veio aqui a memória. Caim e Abel, lá em Gênesis, os dois irmãos, os dois filhos de Adão e Eva. Ambos entregaram uma oferta para o Senhor, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Caim, ele entregou a sua oferta e Abel entregou a sua oferta. Mas Deus rejeitou a oferta e o ofertante, que foi Caim. Então, entenda uma coisa, por que Deus não recebeu aquela oferta de Caim? Porque o ofertante não estava com o coração alinhado com o Senhor. Então, nós precisamos entender que o Senhor se preocupa muito mais com o ofertante do que com a oferta. Não que a oferta não seja importante, não é isso. Entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo aqui é que o povo estava entregando coisas para o Senhor. Aqui, o que acontece com este povo e com esta nação? Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Eles estavam oferecendo, eles estavam fazendo, mas o coração estava impuro, a alma estava impura, eles não estavam vivendo em santidade. Então eu vejo esse ponto 3, Deus pegando um povo pecador e trazendo uma promessa de purificação. Então eu vejo o profeta Ageu sendo levantado na terceira mensagem dentro do seu livro para trazer o povo para uma vida de santidade. Eu coloquei aqui, olha, para cunho didático. O pecado se propaga rápido e a sua destruição é iminente. Se nós formos ver do versículo 10 até o versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 2 de Ageu, existe uma parábola. Ageu faz algumas parábolas, algumas explicações, e nós conseguimos entender a respeito dessas parábolas que o pecado é contagioso, mas a santidade não. Porque eu preciso entender, não é que uma pessoa está em santidade do meu lado, eu vou ser santo porque ela está ao meu lado. Eu preciso decidir ter uma vida de santidade. Não estou dizendo para você que andar ao lado de pessoas que servem ao Senhor com integridade não vai te fazer bem. Mas somente andar com essas pessoas sem tomar uma decisão não vai trazer mudança para a sua vida. Porém, o pecado ele é contagioso. Se você andar com pessoas que estão pecando, querido, logo vocês também vão pecar. Então Ageu ele se levanta agora aqui para trazer o povo para uma vida de santidade. E olha o resultado de uma vida de desobediência, de uma vida entregue à impureza. Olha o versículo 16 e o versículo 17 de Ageu capítulo 2. Diz assim, olha: quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Aí o Senhor diz: eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Deus estava falando por meio do profeta. O Senhor destruiu o trabalho das mãos do povo, mas eles não se arrependeram da sua prática. Então Deus usa Ageu para alertar aquele povo: vocês precisam se arrepender e mudar as suas práticas. E isso também cabe uma aplicação didática e prática para os nossos dias de hoje. Talvez nós estamos correndo como uma pessoa que está correndo
atrás de um lanche, em cima, imagine isso, você em cima de uma esteira e um lanche que você ama e você correndo, não consegue chegar até esse lanche que está pendurado a 1 metro de distância. Isso são as pessoas que estão caminhando em uma vida contrária à palavra do Senhor. Nós podemos até estar entregando o nosso louvor lá nos cultos, ou entregando a nossa oferta, os nossos dízimos, mas se não existir coerência entre as nossas práticas e as nossas falas, queridos, nós não vamos passar de pessoas que estão correndo numa esteira atrás de um lanche que está a 1 metro de distância. O Senhor está dizendo para o povo, vocês precisam mudar a prática de vocês, porque existe uma promessa. E olha a promessa que existe no versículo 18 e no versículo 19 de Ageu. Diz assim, olha, declara o Senhor, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Olha o que o Senhor estava dizendo. Olha, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. A reconstrução do templo implicava em bênçãos para aquele povo. Por isso que Ageu se levanta na sua primeira mensagem, convocando o povo para reconstruir esse templo. Olha o versículo 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Ele faz uma pergunta. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto por causa das práticas daquele povo, por causa da desobediência e do desânimo em reconstruir o templo. Porém, olha a promessa que o Senhor tem. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. É assim que o Senhor finaliza essa terceira mensagem por meio de Ageu para o povo, dizendo assim, olha, vocês precisam entender que é necessária a reconstrução daquele templo. Porque a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto. Porém, mas, de hoje em diante, eu vou abençoar vocês. Ou seja, nós entendemos que o povo estava entendendo a mensagem, compreendendo a mensagem. E posso falar, deixa eu aplicar isso para os nossos dias, é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem prazer em nos abençoar, mas nós precisamos caminhar conforme a vontade do Senhor. E agora nós partimos para a quarta e última mensagem do Senhor, que está lá em Ageu, do capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23, e eu quero nomear essa quarta mensagem de Ageu como uma promessa de Deus a Zorobabel. Nós já sabemos que Zorobabel ele era o líder, o governador daquele povo que retornou da Babilônia. Ele se tornou o governador. Obviamente que o cenário para governar não era um bom cenário, a cidade estava toda destruída, o templo estava destruído, porém o Senhor levantou esse homem chamado Zorobabel. E a quarta mensagem de Ageu é direcionada para Zorobabel. Vamos ler? Olha o versículo 20, capítulo 2 de Ageu. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Entende isso? Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Queridos, a quarta mensagem de Ageu era um encorajamento para o presente. Deus levanta Ageu, ele direciona essa quarta mensagem a Zorobabel para um encorajamento no presente. Porém, o cumprimento pleno dessa mensagem viria no futuro. Por quê? Porque essa quarta mensagem de Ageu trata-se de uma mensagem messiânica. Trata-se de um texto messiânico, de um texto escatológico também. Por quê?
Quando nós falamos de um texto messiânico, por exemplo, Isaías, ele é considerado um profeta messiânico. Por quê? Profecias de Isaías apontavam para Jesus. E essa profecia de Ageu, a quarta mensagem entregue para o povo de Israel, direcionada a Zorobabel, é uma mensagem messiânica. Por quê? Era como se Ageu, eu coloquei aqui, olha, era como se Ageu estivesse subindo nos ombros de um gigante e enxergando Jesus, que haveria de vir ao mundo para estabelecer o seu reino de graça e depois consumar o seu reino de glória. Então, queridos, entenda isso. Essa quarta mensagem que Ageu entrega para Zorobabel foi um encorajamento para aquele momento presente. Foi uma mensagem que trouxe uma motivação da parte do Senhor para o povo. Porém, o cumprimento pleno dessa mensagem se daria em um futuro. Por quê? Por que Ageu ele se direciona a Zorobabel naquele momento? Por quê? E por que eu também posso dizer que esse texto é um texto messiânico, apontando para Jesus? Porque Zorobabel ele fazia parte da linha de Davi. E todos nós sabemos que a descendência de Davi, que da descendência de Davi veio Jesus. Então, Zorobabel, por exemplo, se você quiser anotar, você pegar essa nota, você vai ver que ele era um dos descendentes de Jesus. Na genealogia apresentada em Mateus, no capítulo 1, no versículo 12 e no versículo 13, nós vamos ver lá, Sealtiel, que é o pai de Zorobabel, gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou... Então, Zorobabel faz parte da linhagem de Cristo. Então, o cumprimento pleno dessa profecia dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Porque, vamos ler de novo, para você entender agora depois dessa explicação. Olha aqui, lá no capítulo 2, versículo 20 de Ageu, nós já estamos concluindo. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Vou derrubar tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Então, nós vamos ver que o cumprimento dessa mensagem, um texto messiânico, vai acontecer no retorno, na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vir nos buscar, quando for o arrebatamento da igreja. Então diz aqui, olha, dar-se-á essa profecia, o cumprimento na segunda vinda de Cristo, quando os reinos deste mundo passarão e o reino será do Senhor e do seu Cristo. Nós conseguimos embasar essa mensagem quando nós vamos ler Apocalipse no capítulo 11, no versículo 15, que de fato essa mensagem entregue por Ageu para Zorobabel era uma mensagem messiânica, apontando para a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento pleno do seu reino. Diz assim, olha, o sétimo, Apocalipse 11 e 15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém, amém, meu irmão e minha irmã. Então, nós aqui conversamos um pouco sobre o livro do profeta Ageu. Eu espero que você tenha sido edificado para a glória do Senhor. E em breve nós estaremos aqui de volta para estudar um pouquinho sobre Zacarias. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar no seu coração, que nós possamos sair daqui aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém.